todos, aqui Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, e hoje na presença do delegado Jerônimo Marçal, ele que é o delegado titular do caso Chacina de Saudades, um caso que vitimou 3 crianças menores de 2 anos de idade, uma professora e uma agente educacional em maio de 2021, e o principal acusado, um jovem, Fabiano, de 18 anos de idade. Delegado, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter doado o seu tempo à nossa entrevista aqui do canal Operação Policial. E a gente sempre começa contextualizando o que de fato é o acontecido, o que de fato é o crime. Então vamos começar assim. Conta pra gente o que é o caso da Chacina de Saudades. Foi no dia 4 de maio de 2021, mais ou menos por volta das 10 horas, 10 e pouquinho da manhã. Esse rapaz, o Fabiano, ele estava trabalhando, saiu no intervalo do trabalho ainda pela manhã, foi até em casa, trocou de roupa, da casa dele foi até a creche, e aí a creche, ela estava com o portão dela aberto, né? Ele entrou, e aí lá dentro ele atacou essas pessoas, né? Ele até tentou fazer mais vítimas lá dentro, mas essas pessoas ele conseguiu acertar e ele conseguiu consumar alguns homicídios ali e tentar consumar outros. Isso foi assim um resumo do que aconteceu naquele dia. Quando a gente fala em tempo, qual é o período que ele sai da casa dele, vai até a creche e comete os assassinatos? Quanto tempo dura tudo isso? É rápido, é uma questão assim de, olha, no máximo 1 hora, não é um tempo assim muito longo. Ele tinha o intervalo dele por volta de umas 9 e pouco da manhã, não me recordo agora exatamente o horário, mas era por volta das 9 da manhã, e aí ele aproveita esse intervalo dele que ele tinha no trabalho para fazer isso, né, para executar o plano que ele já vinha trabalhando nos últimos dias. Tá. A gente está falando de um jovem de 18 anos que tira a vida de 5 pessoas e, como você mesmo falou, ainda tenta matar mais pessoas, né? Quem era esse jovem? Quem que é o Fabiano? O Fabiano, ele é um rapaz bastante quieto, introvertido na dele, assim, bastante tímido, nunca teve namorada, não sei se já teve algum contato afetivo com alguma menina, acredito que não, mas não sei. Tinha pouquíssimos amigos, nos últimos meses eu diria que não tinha amigo algum, então os poucos amigos que ele tinha, ele se afastou nos últimos meses. A relação com a família dele era boa, mas era assim, era aquela coisa de bom dia, boa tarde, boa noite, eles conversavam muito pouco, uma família do interior, sem muita instrução, sem muita afetividade, sem muita preocupação, sem muito tato para lidar com os seres humanos, né? Então era uma coisa meio esquisita, assim. Com os colegas de trabalho ele também não interagia, não estava tendo aula presencial, né, naquele momento, então também muito por causa da pandemia, muito pouco contato com qualquer pessoa. Então esse era o Fabiano, enclausurado assim no quarto dele, só saía para ir trabalhar e era isso, ele ficava o tempo todo no quarto dele. Quando ainda tinha aula, ele saía para ir para aula, mas quando não tinha aula, só saía para trabalhar, trabalhava, né? E voltava para casa dele, se trancava no quarto e era isso. Essa era a vida do Fabiano, esse era o Fabiano. Houve nesses últimos tempos, esses últimos tempos, né, um pouquinho antes do assassinato, alguma mudança de postura do Fabiano que chamou a atenção da família, que chamou a atenção dos amigos? Falaram alguma coisa disso para a polícia? Não, o que chamou a atenção deles foi que ele foi ficando com o tempo cada vez mais isolado, cada vez mais se distanciando das pessoas. Então, ele não queria sair para nada. Até teve alguns episódios assim de os amigos dele, os poucos amigos dele, chegar a convidar ele, passar lá na casa para convidar para fazer alguma coisa, ele não querer sair. Então, isso foi o que chamou a atenção, que ele estava
ele já era uma pessoa muito na dele, muito fechada, mas com o tempo, nos últimos anos ali, ele foi ficando cada vez mais isolado, cada vez mais fechado no quarto dele, tendo muito pouco contato com outras pessoas. Esse foi o único sinal, assim, um pouco diferente de que alguma coisa poderia estar acontecendo diferente. Ele tinha algum histórico de agressão? Não sei, brigas na escola, discussões com colegas de trabalho? Tinha algum histórico do Fabiano? Nada, 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 nada. Ele não... até a gente... Quando acontece esse tipo de coisa, fica todo mundo tentando refletir, né? Pensando, pô, mas o Fabiano, ninguém imaginava que ele pudesse fazer uma coisa dessa e tal. Todo mundo ficou chocado na cidade, né? Porque ele não tinha um perfil agressivo. Então, era uma pessoa muito tranquila, só trabalhava, não tinha boca para nada e tal. A família dele, uma família muito boa, todo mundo queria bem, todo mundo da família ali. E aí as pessoas ficam tentando fazer essa reflexão, né? Pô, mas será que em algum momento o Fabiano deu algum sinal e a gente de repente não percebeu que ele pudesse ser uma pessoa assim agressiva e tal? Mas nada que chamasse atenção, assim. A gente poderia até querer forçar a barra, assim, para dizer assim, não, mas pô, ele deu aquele indício, aquele... Não, mas não, nada. Era um... Ele não dá para dizer que era uma pessoa normal, 100% normal, porque ele era muito fechado, ele era muito retraído, além do normal. Então, nesse aspecto, ele não era uma pessoa assim que a gente considera normal. Mas, assim, indício de violência, não, nada, nada, zero. Se não tinha indício de violência, nem histórico de agressão, muito menos passagem pela polícia. Muito menos passagem pela polícia. Nada, nada, nunca deu trabalho. No dia 4 de maio de 2021 é o dia que ele invade a creche chama Aquarela, fica em Saudades, que é uma cidade de Santa Catarina bem pequena, então todo mundo conhecia todo mundo, né? É praticamente o tamanho de um bairro, tinha 10 mil habitantes, é uma cidade muito pequena. Fica próximo a Chapecó, em Santa Catarina, e pelo fato de ser muito pequena, as pessoas conheciam o Fabiano? Ele não era uma pessoa conhecida na cidade, né? Não era o pai dele, até pelo pai dele ter muitos anos, a vida inteira em Saudades, então o pai dele era uma pessoa mais ou menos conhecida, assim, tinha várias pessoas que conheciam. Ele até estava trabalhando, se eu não me engano, numa empresa grande lá em Saudades, então tinha bastante gente que conhecia o pai dele, que era uma pessoa muito simples, né? A família era muito simples, né? Uma família de classe média, talvez média baixa, mas uma família de classe média. O pai dele era uma pessoa querida, assim, e relativamente conhecida, mas o Fabiano não. O Fabiano ninguém conhecia. Quem conhecia o Fabiano era as poucas pessoas que tinham algum contato com ele, colegas de trabalho, colegas de aula, a família dele só. Você chegou a comentar que o Fabiano ficava bastante tempo dentro do quarto, né? Isso para a família era normal, já que era o cotidiano do garoto de apenas 18 anos. O que ele fazia enclausurado no quarto? Era acesso à internet, jogos? Como que era essa rotina dele? Ficava vendo vídeos, ficava jogando, ficava acessando fóruns de internet, redes sociais, tudo mais ou menos tudo que um jovem normal faz, assim. Então, era esse tipo de coisa, entre jogos, pesquisas em geral na internet, redes sociais, vídeos, basicamente isso, mas ele ficava no computador dele a maior parte do tempo. Provavelmente a polícia fez uma averiguação nesse computador. Chegou a encontrar alguma coisa de dark web, alguma coisa que sinalizasse que ele cometeria essa chacina? Sim, sim. Ele começou mais ou menos o planejamento uns 8 meses antes, né? Bastante tempo. E aí, bastante tempo. Então, digamos que de setembro de 2020 para frente, você encontra no computador dele muita coisa que indica que isso iria acontecer. Então, você tem muito tipo de pesquisa
tipo de diálogos, você percebe que o interesse dele começa a se direcionar para esse tipo de comportamento, para esse tipo de evento, assim. Ele começa a mostrar que, pô, esse é o interesse dele agora e ele vai fazer alguma coisa. Você percebe pelo histórico do computador dele, das pesquisas que ele fazia, do conteúdo que ele consumia, você percebe que aquilo ali ia acabar acontecendo. Mas antes disso, não. Antes disso, era um comportamento relativamente normal, assim. Uhum. Então a gente pode dizer que, obviamente, foi um crime premeditado, já que a gente está falando de um planejamento de 8 meses, né? É muito tempo. Ele chega a comprar a adaga, a faca, com a qual ele realiza os assassinatos. Ele mesmo compra, a faca já estava dentro de casa. Como que é isso em relação à arma do crime? Ele comprou alguns dias antes da execução. A adaga chegou em casa, ele comprou pela internet, né? Fez a compra, ela chegou na casa dele, se eu não estou enganado, na sexta-feira antes do crime. Então, o crime aconteceu na terça, na sexta-feira que chegou na casa dele. Então, poucos dias antes. Uhum. E para a polícia, qual é a motivação desse crime? Ele ficou claro, assim, que ele tinha, pelo fato dele ser uma pessoa muito retraída, ser uma pessoa muito fechada, ser uma pessoa descuidada com a aparência dele, meio desleixado e tal, os colegas dele pegavam muito no pé dele, né? Mexiam muito com ele, incomodavam e tal. Não me pareceu que foi algo assim, esse tipo de comportamento dos colegas, nada muito além do normal, assim, uma tiração de sarro, assim, zoeira normal da gurizada, não era aquele tipo aquela coisa mais agressiva que partia pro bullying físico, digamos assim, sabe? Era uma zoeira, me pareceu, assim, pelo que a gente conseguiu estar dentro da normalidade. Então, aquilo que eu enfrentei na minha escola, bullying, mais ou menos no mesmo nível, assim, dentro da normalidade. Mas isso afetou ele de uma forma diferente. Então, ele começou a absorver aquilo ali, começou a ficar incomodado com aquilo ali, e como ele era uma pessoa assim, né, que absorvia e não botava as coisas para fora, aquilo ali começou a acumular, e foi virando ódio. Né? Foi virando ódio, ele chegou a um ponto dele odiar mesmo esses colegas dele da escola e ele querer fazer mal para eles, querer revidar de alguma forma, de uma forma agressiva, com violência. E isso foi cada vez sendo alimentado mais. Então, aí ele começava a pesquisar coisas sobre isso, e começava a ideia na cabeça dele ia se desenvolvendo e crescendo, o ódio ia crescendo, e o objetivo dele, num primeiro momento, era esse, né? Ele queria atacar a escola onde ele estudava. Esse era o objetivo. Ele queria agir com violência, com agressividade contra aquelas pessoas que, de alguma forma, incomodaram ele, né? Então, na cabeça dele, ele falou, pô, me fizeram mal, eu quero revidar. Eu vou revidar com violência. Esse era o objetivo dele, inicial, né? E aí, num determinado momento, aquele ódio estava grande, ele estava pronto para fazer, pronto para botar aquilo ali para fora e atacar os ex-colegas dele, mas ele se deu conta de que ele não ia dar conta dos colegas dele só com uma arma branca. Ele tentou adquirir arma de fogo, então ele revelou isso para nós, e as pesquisas no computador dele também revelaram isso para nós, que ele tentou adquirir arma de fogo e não conseguiu. Ele só conseguiu uma arma branca. E ele percebeu que não, eu não, com uma arma branca, se eu for atacar os meus colegas de escola, eles vão me dar um pau, eu não tenho condições de brigar com eles. Aí ele pensou, não, então, aí esse link é que eu não, a minha cabeça não consegue acompanhar. Ele direcionou o ódio dele para pessoas mais vulneráveis, né? Um local onde ele conseguiria descontar a raiva dele, descontar o ódio dele, toda essa frustração dele, ele conseguia descontar em pessoas mais vulneráveis. Então, ele acabou direcionando da escola onde ele estudava para a creche, que eram pessoas mais acessíveis para ele.
Eu costumo dar um exemplo e eu não sei se na cabeça dele funciona assim, né? Como eu não sou um especialista em cérebro, eu não sei como é que funciona. Uhum. Mas é como se aquele cara que ele está frustrado no trabalho dele, o chefe briga com ele está assim completamente desgostoso da vida e começa a ficar cada vez mais frustrado, cada vez mais com ódio e tal, e querendo se livrar daquele sofrimento, mas como ele não tem, ou ele não pode, ou ele não tem coragem de enfrentar o chefe dele, por exemplo, né, aquela situação que está causando aquele mal para ele desconta toda aquela frustração na esposa, por exemplo, nos filhos, por exemplo. Então eu faço mais ou menos essa analogia, porque foi a forma como eu interpretei que ele fez esse direcionamento, sabe, da frustração dele, desse ódio com relação aos ex-colegas para as crianças. A casa dele era bem próximo à creche? E relativamente próximo. Porque a cidade ela é pequenininha, né? Ela tem uma zona rural muito grande e uma área urbana pequena, né? Então, ele morava na área urbana, assim como a creche era na área urbana. E ali na área urbana tudo é muito perto. Agora vamos falar bastante da creche, né? Quantas pessoas estavam na creche no momento da execução? Tinha mais ou menos, umas 30 e poucas pessoas. Aproximadamente umas 30 e poucas pessoas. E isso contando os bebês, não vou chamar nem de criança, né? Os bebês que estavam lá dentro. Bebês. Contando os bebês, isso. Ao todo, umas 30 e poucas pessoas. E que horas que ele invade a creche, delegado? Umas 10 e pouquinho da manhã. Tá, tem 10h30 da manhã, ele invade a creche Isso. e vai direto na primeira sala. E aí me conta um pouco, nessa linha do tempo, como que ele começa a praticar os crimes. Ele entra na creche, a creche não tinha porteiro, não tinha segurança, não tinha nada, né? Então qualquer pessoa poderia entrar ali. Ele entra, vai até o banheiro, no banheiro ele tira a adaga da mochila dele, porque ele entra com as coisas na mochila, né? Para que ninguém visse que ele estava entrando armado. Aí no banheiro ele tira e ele vai primeiro na sala onde estava a Kelly, que foi a professora que ele acabou assassinando depois, né? Essa foi a primeira sala que ele foi. E a sala, ela tem uma porta de madeira, né? E essa porta tem uma janelinha de vidro. E ele vai espiar por essa janela de vidro e a Kelly e as outras mulheres que estavam ali na sala, porque cada sala tinha 3 profissionais. Então, era a professora e, se eu não me engano, 2 agentes educacionais, né? Então, era uma creche bem estruturada, assim. Então, cada sala tinha 3 mulheres para cuidar das crianças. E elas viram que alguém estava espiando, acharam estranho e foram lá ver o que era. A Kelly foi, né? E quando a Kelly foi lá fora para ver do que se tratava, daquela pessoa espiando na janela da sala, ele acabou atacando a Kelly e esfaqueando ela e acabou assassinando ela ali. E a creche ela tem um pátio, né? Então você entra na creche, ela tem um pátio enorme assim e as salas ao redor desse pátio. Então a Kelly sai da sala dela vai até esse pátio. Ele está no pátio e ali acontece o primeiro crime dele. E quando ele ataca a Kelly, a Mirla está vindo e elas mais ou menos estão simultaneamente no mesmo espaço. Mirla é agente educacional, tô certo? Agente educacional, isso. E a gente acredita que o primeiro golpe que ele deu na Mirla foi nesse momento, assim, e quando as duas estavam, porque a Mirla ela foi buscar a comida das crianças na cozinha, voltou da cozinha, estava voltando da cozinha, colocou a comida das crianças, os pratinhos, numa mesa que ficava naquele salão ali, né, naquele pátio, e a gente acredita que ela estava no mesmo momento ali naquele local com a Kelly, estavam os 3, e a gente acredita que ele atacou as duas mais ou menos ao mesmo tempo. Atacou as duas e aí começou gritaria, começou aquele desespero,
E aí ele começou a acelerar o processo dele. Ele começou a ir de sala em sala para tentar entrar nas salas para atacar pessoas, né? Atacar as crianças, as professoras, todo mundo que estava ali. E em alguma sala ele não conseguiu entrar porque essas profissionais que estavam trabalhando, elas seguraram, né, a porta da sala para não entrar. Em outras salas ele não conseguiu, ele não entrou porque ele não se ligou que a sala estava aberta. Então, porque tinha salas em que as pessoas ficaram tão apavoradas que elas se esconderam, né? E ele, o normal seria que ele abrisse a porta para atacar as pessoas, mas na cabeça dele ele pensou assim: não, a porta deve estar trancada, a porta deve estar fechada, então eu vou na janela. E ele não conseguiu entrar pela janela, mas a porta estava vulnerável. Se ele entrasse pela porta, ele teria conseguido fazer, mas ele estava tão acelerado, não estava conseguindo raciocinar direito, ele estava com pressa. E ele tentou várias salas, não conseguiu entrar nas outras salas. E aí foi na sala onde a Mirla trabalhava. Foi a última sala que ele foi. E onde estavam as crianças, né? As crianças que ele acabou matando. Então, as crianças estavam nessa sala. Essa sala estava aberta. Estava com a porta escancarada. Porque provavelmente a Mirla entrou já com a lesionada na sala. A porta acabou ficando aberta. Ela ficou num canto lá com aquela lesão dela, se protegendo, e aquela porta acabou ficando aberta. E aí ele entrou naquela sala, atacou as crianças, e ali ele acabou matando as crianças. Ele ataca todas as crianças que estavam na sala. Eram as 3 crianças que ele consegue vitimizar. As 4. Ele tinha 4 crianças na sala, ele atacou as 4, 3 ele conseguiu matar, uma ele não conseguiu, sobreviveu, né? O Henrique sobreviveu, foi levado para o hospital e sobreviveu. Então tinha 4 crianças, ele atacou as 4, 3 ele consumou o homicídio e um ele não conseguiu consumar. Só para a gente contextualizar, ele mata a Kelly Adriane, de 30 anos, professora, a Mirla Amanda, de 20 anos, agente educacional, Sara, Murilo e Anabela, 3 crianças com menos de 2 anos de idade, e uma outra criança consegue sobreviver. Inclusive, no momento do tumulto, delegado, outras pessoas chegam a entrar na creche para ver o que está acontecendo, porque ouviram gritos, ouviram barulho, coisa que não era normal do dia a dia. Conta para mim um pouquinho de como os vizinhos e outras pessoas, até transeuntes, foram importantes para salvar e até auxiliar a polícia nesse caso. A creche, até isso a vizinhança ali, alguns me relataram, porque como era uma creche geralmente tem, de vez em quando tem barulho de grito de criança, né? É normal grito de criança numa creche. Barulho e tal. E aí eles começaram a ouvir uma gritaria e demorou um pouco para cair a ficha de que, opa, essa gritaria tá além do normal. Tem alguma coisa acontecendo. Porque todas aquelas profissionais que estavam ali gritando, né, berrando, pedindo socorro, algumas delas, inclusive, saltando pela janela e fugindo da creche, correndo e gritando e tal. Aí a ficha dos vizinhos ali começou a cair e tinha muita gente em volta, né? Tinha empresa ali ao redor, casa, então era uma região assim uma região urbana, né? Bem movimentada. E aí essas pessoas começaram a ir até a creche para ver o que estava acontecendo e alguns deles foram entrando por esse mesmo portão que o Fabiano entrou, o portão da frente, foram entrando para ver o que estava acontecendo. E aí eles viram, quando eles entraram, o Fabiano já estava nessa última sala, na sala onde ele vitimou a Mirla e as crianças. E essa sala, ela tem uma parede de vidro voltada para a entrada da creche. Então a pessoa entra na creche, nesse pátio, e ele olha para aquela sala da Mirla, e aquela sala tem um janelão de vidro, então você consegue ver o que tem lá dentro.
E aí eles viram que ele estava ali dentro e que ele tinha ele estava atacando as pessoas, né? Se deram conta disso. E ele mesmo pedia para as pessoas matarem ele. Tipo, me matem. E ele começou a ameaçar que ele ia se matar, né? Com a adaga, começou a cutucar o pescoço dele assim, até que teve uma hora que ele acertou o pescoço dele com violência, se cortou e caiu. Aí no que ele caiu, essas pessoas que estavam entrando ali para socorrer conseguiram entrar na sala e pegar as crianças, né? Então teve um vizinho ali, o Ezequiel, foi o primeiro a entrar, ele foi, pegou duas crianças no colo, que ele percebeu que estavam vivas ainda, o Henrique e o Murilo, e saiu com os dois, correndo, né? E esses dois, eles foram ser socorridos. O Murilo acabou não resistindo, o Henrique sobreviveu. Muito graças ao Ezequiel, que foi ágil ali e tal. E aí, logo na sequência desses vizinhos, vieram bombeiros, né, polícia militar e tal. Quem que chama a Então, polícia? a vizinhança foi fundamental, né? Quem chama a polícia? Esse próprio vizinho? Todo mundo, né? Todo mundo. Quando a ficha cai que aquilo ali está acontecendo, começa um bombardeio de ligação para polícia militar e para corpo de bombeiros, né? E quando a polícia chega na creche, o Fabiano tá estirado, tá machucado, tá ferido, justamente por conta de ter tentado se matar, é isso? Isso. Aí ele caiu dentro da sala, a polícia chegou, algemou ele, conteve ele e fizeram a prisão. Aí, depois que essas outras pessoas foram socorridas pelos bombeiros, né? Aí foi a vez do Fabiano ser socorrido e levado pro hospital de Pinhalzinho, em estado grave, né? Porque ele tinha um corte no pescoço, mas acabou sobrevivendo. Não era a intenção dele, né? A intenção dele era tirar a própria vida, mas acabou sobrevivendo. Nesse caso, ele sendo o acusado, é mais fácil ele tirar a própria vida do que ter que responder a tudo que ele fez. Ele já conhecia essa creche? O Fabiano já tinha tido algum contato com essa creche? Existe algum motivo plausível dele ter escolhido esse lugar ou pela opinião da polícia, foi aleatório, assim? Foi aleatório. Aleatório. Em algum momento ele pensou, não, tem aquela creche lá, de repente lá é um bom lugar para eu fazer. Não teve um motivo especial. Porque pelo fato de não ter nenhum segurança particular da creche, não ter porteiro, ele sabia que ele adentraria o local facilmente e aí ele executaria tudo o que ele planejou, né? Mesmo não sendo o objetivo inicial, como você falou pra gente agora há pouco, né, que ele queria, enfim, ir para cima dos amigos da escola porque praticava algum tipo de bullying, não era o objetivo, mas ele não ia conseguir pelo tamanho da força e foi num lugar mais vulnerável que tinha crianças, mulheres e zero segurança. Isso. Tá. Doutor, vamos lá. Ele é preso, obviamente, é conduzido ao hospital, fica sob custódia da polícia e aí sim, depois disso, é conduzido para a prisão, né? A defesa alega que ele seria inimputável, ou seja, que ele teria cometido os crimes sem saber o que estava fazendo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque foram feitas 3 perícias, 3 análises criminológicas, que entre 2 delas disseram que ele era capaz, ou seja, que ele estava ciente do que ele estava fazendo, e a análise da defesa disse que ele era incapaz, né? Então a gente tem 2 palavras da polícia contra uma da defesa. Vamos falar um pouquinho sobre esse caso dele ser inimputável ou imputável. O que a polícia propriamente diz em relação a isso, mesmo já tendo os laudos periciais concretizados? Para as pessoas entenderem, para que você possa ser responsabilizado por um determinado crime, você tem que ter o discernimento do que você está fazendo e você tem que ter condições de se controlar ou não, né? Então, por exemplo, eu estou totalmente consciente do que eu estou fazendo agora aqui, dando entrevista para ti, e eu consigo me controlar. Então, se eu quiser sair daqui, eu tenho esse controle. Então, essa é a ideia, que a pessoa ela tenha
discernimento e autodeterminação. Na minha cabeça, está muito claro que ele tinha as duas coisas, e, portanto, ele era imputável e que ele deve ser responsabilizado pelo que ele fez. Uhum. E por que eu digo isso com base em achismo? Não, porque, assim, ele já vinha planejando há 8 meses. Ele fez muitas pesquisas, ele consumiu muito conteúdo, ele tentou buscar informações com outras pessoas que estavam pensando em fazer algo parecido com o que ele fez, trocou ideia. Ele adquiriu uma arma branca, então ele entrou lá na internet, num site, fez a compra e tal, e mandou até a casa dele. Ele tentou comprar arma de fogo, então né, nas redes sociais ele tentou fazer contato com muita gente e tal, para ver se conseguia uma arma de fogo, não conseguiu. Teve algumas pessoas que supostamente teriam arma de fogo para vender para ele. Tu tem uma arma aí para me vender? Tenho. Te cobro tanto e tal, eu mando para ti aí na tua casa pelo correio. Beleza. Só que ele ficou desconfiado. Pensei, será que esse cara não está querendo me enganar? De repente ele não tem uma arma de fogo. O que eu quero que você faça? Eu quero que você escreva num papel o meu nome, coloca aí do lado da arma, tira uma foto e me manda, para você provar que agora, em tempo real, você está tirando uma foto dessa arma com o meu nome. E aí os caras não tiravam, né? Os caras estavam tentando enganar ele, eles não tinham uma arma de fogo para vender. Uhum. Então ele teve essa... Ele era uma pessoa normal, uma pessoa que estava terminando o ensino médio, uma pessoa que estava trabalhando normalmente, era um cara normal, com total discernimento de tudo que ele fazia. Uhum. E no dia ele planejou, saiu do trabalho, foi até em casa, trocou de roupa, pegou a bicicleta dele, pegou a arma dele, botou na mochila, foi até lá. Quando eu fiz o interrogatório dele, já alguns dias depois, ele estava no hospital ainda, você percebe que ele é uma pessoa totalmente lúcida, você questiona, ele te responde, ele sabe te explicar tudo, ele sabe te explicar o motivo, ele sabe te explicar como que ele fez, como que foi o planejamento. Tinha mais alguém envolvido? Perguntei para ele, ele falou, não tinha ninguém. Perguntei, e fulano e Beltrano, que eram teus amigos e tal? Não tem nada a ver, eu fiz isso tudo sozinho e tal. Teve alguém de fora que ajudou? Não teve nada. Tá, e ele falava, ó, lá no meu computador tu pode pesquisar no programa número tal, na rede social tal, na rede social tal tu vai encontrar um grupo assim, 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 lá no grupo vai ter tal coisa que eu escrevi, que não sei o que e tal. Uma pessoa totalmente lúcida, e com controle do que ele fazia ou não fazia. Ele tinha discernimento e ele tinha essa determinação dele de fazer ou não fazer, tanto que ele tinha pensado em fazer na segunda-feira e por algum motivo ele não fez na segunda, deixou para fazer na terça. Ele sabia que era terça-feira o dia para fazer, né? Se o cara é maluco, ele vai no sábado, no domingo. Não, eu planejei, está tudo organizado. Na terça-feira eu vou lá e vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho esse raciocínio de pensar assim, não, mas espera aí, se eu for na minha escola, lá onde eu estudava, os meus colegas lá, os caras vão me dar um pau. Eu não tenho condições de ir lá só com essa faquinha e tal. Os caras vão... Se o cara é maluco, o cara vai lá e ataca qualquer um, a qualquer momento, de qualquer jeito. Não, ele tinha uma lógica, ele tinha uma pessoa, para mim, uma pessoa normal, totalmente imputável, que deveria ser responsabilizado. Acredito que será responsabilizado, né? Tem uma celeuma aí no processo, mas eu acredito que ele vai sim ser responsabilizado pelo que ele fez, porque ele tinha discernimento. Todas essas informações de sites, redes sociais, grupos, pesquisa, motivação, ele passou tudo isso para a polícia, passou tudo isso para o senhor, na verdade, que o interrogou, certo? Bom, sim, a gente tinha... Porque a gente não sabia se ele ia sobreviver e a gente não sabia se ele ia confessar. Eu tinha um feeling de que ele ia confessar, mas era um feeling, né? Pode ser que ele não confessasse. E pode ser que ele não sobrevivesse, então a gente não ia ter a versão dele. Então a gente tem que se preparar para não depender disso, né? Então a investigação ela tem que produzir prova para você não depender da confissão do cara. Então, não, nós temos que condenar o cara mesmo que o cara não confesse. Esse é o nosso objetivo. E a gente levantou tudo isso, estava tudo demonstrado já no inquérito, fui para o interrogatório. Ele confirmou exatamente o que a gente tinha. Tudo bem certinho da forma que a gente tinha. E ele falou, assim, ele não
não poupou palavras, assim, ele abriu o jogo, ele falou tudo, ele não tinha, ele sabia o que ele tinha feito, ele não fez questão de querer esconder, ele disse, não, eu fiz mesmo, eu queria fazer e tal, e é isso, e me contou tudo, confirmando todos os outros elementos que a gente tinha. Então a defesa alegando essa inimputabilidade, a chance de isso dar certo é praticamente nula, já que ele planejou, ele executou, ele comprou, enfim, ele pesquisou antes de fazer. Para mim, não tem a menor chance de prosperar. É que, como o fato ele ficou tão evidente assim, a quantidade de prova ela é tão robusta, a única chance que a defesa tinha, a meu ver, era essa assim, não, eu vou alegar que o cara é maluco, que o cara não sabia o que estava fazendo. Era a única coisa que, de repente, ocorreu que a defesa poderia fazer. Mas não era o cara que sabia o que estava fazendo. Ele pesquisou, ele se preparou, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e não vai prosperar. Isso acaba protelando um pouco, né? Demora um pouco, mas daqui a pouco vai sair o julgamento dele, e ele vai ser condenado, sim. Eu tenho a convicção disso, porque ele sabia o que ele estava fazendo. A pessoa, eu não posso expor, né? Mas qualquer pessoa que assistir ao interrogatório que eu fiz com ele, e esse interrogatório foi gravado, né? Está no processo. A pessoa que tiver acesso ao interrogatório que eu fiz com ele vai ver que ele tinha discernimento, ele sabia o que ele estava fazendo. Delegado, era frio, calculista, se arrependeu do que fez, simplesmente descarregou as emoções e te contou o que planejou. Como que foi lidar com essa personalidade do Fabiano após o ocorrido? Ele parecia assim meio indiferente, sabe? Uma coisa, ele não pareceu arrependido, não pareceu se importar, foi uma coisa assim meio objetiva, uma coisa meio assim pragmática. Não, eu vou ter na minha cabeça que eu tenho que fazer, eu vou lá, faço o meu serviço, vou fazer, tenho que fazer e tal, beleza, fiz o que eu tinha que fazer, não deu certo, não consegui me matar, que droga e tal, mas ele não demonstrava assim, tá triste, tá arrependido, nem tá chateado com o fato de estar preso e tal, acho que a ficha dele nem tinha caído, ele provavelmente vai passar o resto da vida dele na prisão. Conversando mais ou menos como nós dois estamos conversando aqui, sem aquela emoção, qualquer tipo de emoção. Me surge uma dúvida aqui. No dia do acontecido, ele estava sob efeito de álcool ou drogas? Não, nada. Não, que ele inclusive estava trabalhando, né? Ele foi de manhã cedo já, acordou, foi para o trabalho, ia trabalhar bem cedo, e nesse intervalo que ele foi, então ele não usou nada, ele nem era de usar nada. Agora você me contando, né, como foi o interrogatório, da frieza, de não estar arrependido, enfim, ou chateado com a situação, e muito menos com a situação dele também, de ser conduzido para a prisão. Você acha que pode existir algum nível de psicopatia por parte do Fabiano? Eu acho que sim, assim, pelo pouco conhecimento que eu tenho, pelo que a gente pesquisa e a gente estuda, a psicopatia é como se a pessoa não tivesse empatia, né? Você não conseguisse se colocar no lugar do outro. Exato. Então eu ataco uma pessoa, mas para mim aquilo ali não é nada, porque eu não consigo ter esse sentimento de vou fazer mal com uma pessoa. Não, para mim eu faço o que eu tenho que fazer. Eu acho que ele acabou. Eu acho que isso acabou. Eu não sei se nasceu com ele, mas eu tenho a impressão que ele foi desenvolvendo traços assim, sabe, ao longo dos anos, sabe? Eu acho que ele foi ficando mais frio, ficando mais isolado, perdendo a empatia, perdendo essa coisa assim, sabe? Foi ficando uma coisa meio blasé, assim, meio, sabe? Não, para mim tanto faz como tanto fez. Eu acho que tem traços ali, assim, de psicopatia. Talvez não 100%, mas eu acho que com o tempo, ele foi ficando, assim, mais frio mesmo, sem esse sentimento.
foi feito ou pode ser feito algum exame criminológico que detecte essa psicopatia, essa provável psicopatia? Ao que tudo indica, quando ele ingressar, assim, depois de condenado e tal, vai ingressar para o cumprimento da pena, vai ser feito um exame para detalhar melhor a situação dele, até para você poder fazer um enquadramento, assim, da execução da pena depois, né? Que caminho que a gente vai seguir. Essa é uma informação bastante Pode importante. ser que em algum desses, eu não li os laudos que estão no processo, né? Então eu não sei se de repente até nesses laudos que estão no processo já tem alguma coisa nesse sentido, mas como eu não vi, eu não sei. É importante isso só para a gente entender um pouquinho mais quem é o Fabiano, principalmente nos traços de personalidade, né? Porque quando a gente pega um crime que um jovem de 18 anos mata crianças, pessoas como se não fosse nada, então é importante a gente ter essa informação só para a gente detalhar um pouquinho mais de quem nesse caso, o principal acusado. O Fabiano ele responde por 5 homicídios e 14 tentativas, é isso? Isso foi o Ministério Público denunciou ele por esses crimes todos, tá? São 5 homicídios consumados e 14 tentativas de homicídio, se não me engano, triplamente qualificados, porque tem alguns qualificadores aí, motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima, estou certo, doutor? Isso, são essas 3 qualificadoras. Eu identifiquei essas 3 qualificadoras, o Ministério Público concordou, manteve as 3 qualificadoras, e ele foi denunciado, né, ele está sendo processado por esses crimes todos que você citou. Para quando que a gente espera um julgamento do Fabiano? Já tem alguma data marcada? Não, esses dias saiu uma decisão do juiz responsável de que ele vai a júri. Isso já está certo. Agora, a data ainda não foi marcada. E ele segue preso? Segue preso. Vocês tiveram contato, vocês, quando eu digo vocês, a polícia, num total assim, vocês tiveram contato com os familiares do Fabiano após o ocorrido? Eu estive no mesmo dia que aconteceu o ataque, eu estive na casa dele, conversei com o pai dele, com a irmã dele, com a mãe dele, os familiares que estavam ali prestando apoio. No mesmo dia eu já conversei com eles. Depois fiz a oitiva formal, né, na delegacia, mas no mesmo dia eu já estive na casa dele. E eles relataram alguma coisa, assim, uma surpresa, indignação? Como é que foi esse contato com os familiares do Fabiano? Eu senti uma tristeza, assim, sabe? Uma tristeza muito grande deles, assim. Um misto de decepção, é difícil explicar, mas, assim, muita tristeza nos familiares dele. Pensei, pô, por que ele foi fazer isso? Né? Destruir a vida dele, destruir a vida dessas outras pessoas e tal. Eu percebi que eles estavam muito tristes e surpresos, né? Eles não imaginavam que ele fosse capaz de fazer isso. E com os familiares das vítimas, você chegou a ter algum contato após o acontecido? A gente teve, mas muito pouco, assim, muito pouco contato com os familiares das vítimas, né? A gente deixa para a parte de assistência social, psicologia, prestar esse apoio, né? A prefeitura prestou esse apoio para os familiares ali. Pro nosso caso, não foi. Eles não estavam no local, né? Não tinha nada que eles pudessem, então eu não preferi não tomar o depoimento deles, porque eles não tinham nada que acrescentar sobre o fato em si, né? Porque a gente fala de bastante condenação, julgamento, né? Da sentença ser a mais justa possível, mas de fato nada vai trazer as crianças, a mulher, a esposa, a filha, enfim, de volta, né? Então é uma ferida que não cicatriza nunca. E a gente sabe o quanto é importante. A gente tenta imaginar, né? Eu não tenho filho,
Então, o paralelo que eu posso traçar é assim, se eu perdesse meu pai, se eu perdesse meus irmãos e tal, como é que seria? Mas eu acho que perder um filho não tem nada igual. A gente tenta imaginar como seria a dor, mas deve ser uma coisa devastadora. Eu não consigo nem imaginar como é que seria. A gente não sabe a dor que aquela pessoa passa, mas a gente se solidariza, né, com aquele momento, com aquela pessoa, com aquela família. Isso, a gente tem que tentar entender, né, e tentar se colocar no lugar, mas saber exatamente, não, só quem passou por isso para saber a dor que é. Quero agradecer você, doutor, muito obrigado por ter contextualizado e dado todos esses detalhes profundos da chacina que aconteceu em Saudades no dia 4 de maio de 2021, que vitimou aí 3 crianças, uma professora e uma agente educacional. Eu quero te perguntar se a gente esqueceu de falar alguma coisa, se tem mais algum ponto interessante que você queria tocar para a nossa entrevista. A gente fazendo essa investigação, deu para a gente perceber que esse tipo de coisa acontece muito pouco no nosso país, né? Então não é, a gente vê que nos Estados Unidos acontece com bastante frequência, mas no Brasil é raro acontecer. Então, talvez por isso a gente não se preocupe tanto, sabe? É uma coisa que aconteceu em Salgado no passado, talvez demore, sei lá, quantos anos para acontecer de novo. Não é uma coisa que acontece com muita frequência e a gente acaba deixando passar. Mas investigando, a gente percebe que a gente, enquanto sociedade, a gente deixa muito a desejar, assim, com relação a esse tipo de crime, assim. E aí eu tenho que dividir a responsabilidade com todo mundo. A escola, a família, sabe, o meio social, né? Segurança pública, legislativo, sabe? Todo mundo deixa muito a desejar nesse aspecto. Eu acho que a gente vê que a coisa é meio assim, sabe? A gente conseguiu, durante a investigação, identificar outros potenciais ataques, né? E a gente fez os devidos encaminhamentos para outros estados e tal, Rio de Janeiro, São Paulo, e que talvez não virasse em nada, né? Não fosse dar em nada, fosse só uma gurizada que estava ali pensando, mas que jamais tivesse coragem de colocar em prática, mas pode ser que virasse alguma coisa, né? E a gente conseguiu antever ali. A gente só conseguiu antever porque a gente teve esse caso em Saudades e a gente foi se debruçar e aprofundar e encontramos alguma fumaça ali de algumas outras coisas que poderiam acontecer. Mas se não tivesse acontecido em Saudades, talvez a gente não tivesse encontrado, porque a gente não ia ter essa profundidade, né, de um fato que há outros fatos. Então a gente tem muito a melhorar. E a impressão que eu tenho é que vai passar. A gente, assim, sofreu, sentiu o impacto, mas medidas concretas que a gente vai implementar a partir do que aconteceu em Saudades, provavelmente vai ter muito pouco ou nenhuma. E vamos esperar que até o dia que aconteça o próximo, para daí a gente reprimir de novo e prender o cara e tal. Isso, pelo menos isso a gente consegue fazer bem, né? Quando tem casos assim, a polícia consegue agir e prender o cara ser condenado e tal, a coisa funciona. Mas a gente não consegue trabalhar muito na prevenção e teria muita coisa para melhorar em vários âmbitos, assim. Então, isso é uma coisa que me frustra um pouco e a impressão que eu tenho é que não vai ser dessa vez que vai mudar. Esse ponto que você levantou é interessantíssimo. E eu queria ouvir de você também o que você acha que a gente pode fazer para prevenir. A gente, eu digo todo mundo, a polícia, a sociedade, a educação. O que pode ser feito para que novos casos não venham a acontecer? Porque, assim, exigir das famílias, eu acho que é muito difícil, porque eu sou uma pessoa esclarecida, você é uma pessoa esclarecida, então se alguma pessoa próxima a nós começar a demonstrar um comportamento um pouco esquisito, a gente vai perceber e de repente vai agir para tentar ver o que está acontecendo. Mas a maioria das nossas famílias são pessoas que não têm muita instrução, não sabem como é que funciona a internet, não sabem o que os jovens fazem, não sabem
detectar algum tipo de, mas a escola deveria ter esse cuidado, assim, não dos profissionais que trabalham na escola, mas assim, pensando nós enquanto sociedade, porque eu não quero dizer, porque a escola, porque os professores, não é isso que eu estou falando, vamos pensar, o que a gente pode fazer? Bom, de repente a gente consegue colocar psicólogos nas escolas, pô, vamos pensar nessa possibilidade, e não, eu não digo para prevenir só esse tipo de evento, o psicólogo ele é importante para qualquer ser humano, né? Para mim, para você, para as pessoas que estão nos assistindo, e para o jovem, com todo esse conflito interno, sabe? Pô, tanta coisa que acontece na cabeça do jovem, na vida do jovem, que está em transformação, está crescendo e tal. Eu acho que psicólogos nas escolas, eu acho que seria fundamental, assim, para você tentar dar uma organizada na cabeça do jovem, sabe? Fazer com que eles sofram menos esse processo de transformação e de certa forma, prevenir eventuais abusos, seja com drogas, seja com violência, seja com, eventualmente, violência doméstica, enfim, todo tipo de coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, eu acho que atacar já na juventude ali, eu acho que seria importante. De repente tem jovens que estão passando por dificuldade em casa, algum tipo de situação, algum tipo de violência, também um psicólogo ali ia ajudar. Claro que você colocar, de repente, um psicólogo para atender 1.000 jovens não ia adiantar, né? Mas pensar em algo nesse sentido eu acho que seria interessante. Outra coisa que a gente teria que encontrar é um debate que a gente deveria fazer. Como é que a gente vai fazer para monitorar as nossas redes sociais? A gente vai monitorar, a gente não vai monitorar, porque aí a gente pode entrar numa discussão de porque o Estado está se metendo na vida privada das pessoas que estão conversando e tal. Por exemplo, eu estou trocando mensagem por WhatsApp, né? E aí, o Estado tem que poder ver o que eu estou mandando ou não, sabe? Eu não gostaria que o Estado visse o que eu estou mandando. Mas daí, beleza, eu vou cometer um crime. E aí, o Estado vai poder ter acesso ou não? Eu acho que deveria ter acesso, numa situação excepcional como essa. Então, por exemplo, eu estou cometendo crime. Eu cometi um crime. Nesses casos específicos, achar ferramentas para que o Estado consiga. E a gente percebe que a gente é muito falho, a gente é muito fraco nisso, e eu acho que é uma discussão que a gente deveria fazer. Forçar essas empresas ligadas à informação, à internet, redes sociais e tal, a fazerem algum tipo de monitoramento, porque a gente não pode ter jovens conversando na internet sobre ataques e a gente não ficar sabendo. A gente não pode ter jovens na internet tendo acesso à arma ou conversando sobre comercialização de arma e a gente não ficar sabendo. A gente não pode ter jovem pesquisando reiteradamente sobre conteúdo relacionado à violência, conteúdo violento, e a gente não ficar sabendo, ou a gente fica sabendo depois, ou muito tarde, ou a gente só fica sabendo depois que esse tipo de coisa acontece. Então, eu acho que nós, enquanto sociedade, a gente precisa sentar e conversar. Peraí, será que a polícia não deveria ter acesso? Ou em que hipótese a polícia deveria ter acesso? Em que momento? Que tipo de crime? Que tipo de... Sabe? A gente precisa sentar e conversar. Porque hoje acontece muita coisa na internet que a gente acaba não tendo contato, não tendo acesso. A gente não tem como monitorar tudo. Essas empresas de informação também, será que elas têm como monitorar tudo isso? Ou elas deveriam monitorar e elas deveriam monitorar e nos informar? Então, isso tudo ainda não é muito claro. Então, a gente deveria ter isso com mais clareza para tentar prevenir, não só reprimir, porque isso a gente consegue fazer, né? Então, pelo menos isso a gente consegue fazer. Então, quando esse tipo de coisa acontece, a gente consegue investigar, descobrir quem foi, prender, condenar, tal, beleza. Isso ainda, felizmente, funciona bem no país. Mas a gente deveria atuar antes disso acontecer. Então, a gente tem que pensar em formas de... e aí, eu vou monitorar, de repente, eu, enquanto polícia, né? Vou monitorar o que as pessoas estão conversando. Bom, eu não sei se eu gostaria que a polícia monitorasse o que eu falo, mas se eu estou cometendo crime, será que a polícia não deveria saber? Será que a gente não deveria ser notificado? Sabe? Então, a gente precisa sentar e conversar. Eu acho que o que não dá é
essas empresas gigantescas de tecnologia, elas ficarem meio assim fazendo o que elas bem entendem. Tem muita coisa que elas fazem que eu acho que a gente deveria, enquanto nação, apertar um pouco, dizer assim, não, peraí, a gente tem que ir por esse caminho. Uhum. Eu acho que a gente precisa pelo menos discutir. E aí, até onde a polícia pode ir, até onde o Estado pode ir, não pode ir e tal, mas para a gente prevenir esse tipo de coisa, a gente deveria sentar e conversar sobre esse assunto. E esse é um ponto importantíssimo e eu concordo com todas as palavras que você falou aqui, porque nós precisamos sim de projetos de prevenção para todo tipo de crime. Seja ele um abuso sexual, uma possível chacina, um possível encontro que vai rolar alguma morte, que a gente sabe que acontece. Muitas coisas acontecem na própria internet, como você mesmo falou, na dark web, a compra de materiais ilícitos, como por exemplo uma arma de fogo, mesmo uma arma branca que vai ser utilizado para um fim trágico. Então, é muito importante que projetos de prevenção para qualquer tipo de crime sejam mais vistos na nossa sociedade. Quando digo nossa sociedade, é assim, na verdade, o mundo inteiro, né? Mas a gente está falando agora mais de Brasil, mas que seria muito importante a gente ver alguns projetos de prevenção para qualquer tipo de crime. Doutor, como que fica saudades, até, né, rola um pouco de emoção quando a gente fala disso, né? Numa cidade que se chama Saudades, mas enfim, como que fica a cidade de Saudades após o acontecido? Uma cidade pequena, que a vizinhança se conhece, tudo é muito próximo, muita área rural, enfim, né? Como que fica essa cidade após a chacina na creche? Eu acho que fica sempre, é uma coisa que vai ficar marcado para sempre, né? Então, daqui a, sei lá, 200 anos, as pessoas ainda vão estar comentando sobre o que aconteceu. É um episódio que nunca vai sair não sai mais. É uma marca que ficou ali em Saudades, as pessoas sempre vão lembrar disso. E eu acho que a sociedade, de uma forma geral, ela tem que seguir, né? Então, você fica muito triste e deu para ver, assim, no dia que aconteceu e nos dias seguintes ali, deu para ver que a cidade, sabe, parecia que a cidade estava triste, assim, o clima pesado, não só as pessoas envolvidas, diretamente envolvidas, mas a cidade como um todo estava de luto, sabe? E não só Saudades, as cidades ao redor também, né? Mas passado isso, a cidade tem que continua e quem vai ficar, infelizmente, sofrendo ainda por muito tempo são as pessoas mais próximas das vítimas, né? As vítimas que sobreviveram, as pessoas que estavam mais envolvidas com aquele evento, aquelas pessoas, é um trauma que vai ficar, né? Certamente vai ficar. Sim, com certeza. Após o acontecido, muda tipo de policiamento, agora os locais que qualquer pessoa entrava, agora coloca segurança, há um pouco mais de preocupação das pessoas em relação à própria segurança da cidade? Eu acho que num primeiro momento, a gente tem a tendência, né, de mudar tudo, assim, não, então a partir de hoje nós vamos ter segurança nas escolas e câmeras e não sei o que, tratar de policiamento e tal. Mas o fato é que Saudades não é assim. Isso não é Saudades, é um fato que aconteceu e provavelmente não vai acontecer mais em Saudades nos próximos 100, 200 anos. É uma coisa que aconteceu uma vez na história da cidade, na história da região, na história talvez do estado de Santa Catarina. Então é uma coisa que acontece uma vez na vida. Então eu acredito que com o tempo as coisas meio que vão voltar à normalidade, assim, a cidade vai voltar a conviver como convivia antes do que aconteceu. Talvez demore um pouco, sabe? As pessoas, principalmente as pessoas que trabalham com escola e tal, deve demorar um pouco para se soltar e para pensar assim, não, pô, não vai mais acontecer, demora, mas eu acho que com o tempo as coisas vão voltar a ser como eram antes. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela nossa entrevista. Super importante vários pontos que você citou aqui, claro, do acontecido, mas também outros pontos, principalmente de prevenção. Parabéns pelo trabalho da polícia, que agiu de certa forma o mais rápido possível para evitar novas mortes. E é isso, gente. Mais um caso, mais uma chacina, dessa vez que tirou a vida de 3 crianças, uma professora de 30 anos e uma agente educacional de apenas 20 anos. O principal acusado, Fabiano Kipper. O crime acontece em Saudades, próximo a Chapecó, Santa Catarina, no dia 4 de março de 2021.
e nós aqui nos solidarizamos com todos os familiares, amigos, parentes das vítimas e pedimos, rezamos que o mais justo seja a condenação do principal acusado, que é o Fabiano. Um abraço para vocês, eu fico por aqui e até a próxima.